Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé. A fé é acreditar no impossível, sabendo que é possível. É você crer no invisível. A fé nos faz ter um sentimento de esperança de um futuro extraordinário. O medo possui a mesma medida em proporção que a fé, só que em força ao contrário, pois o medo é um estilo de fé que nos trava quando focamos e olhamos para a atual circunstância da qual estamos vivendo. E como avançamos na fé e vencemos o medo? Em Romanos 10:17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não se contabiliza somente por sua visão, mas pela audição. O maior poder de evolução de um ser humano é o poder da escuta. A fé, no entanto, está ligada à obediência e ela possui níveis, ela possui estágios. No primeiro estágio, você acredita porque todos estão acreditando. Você vai pelo que os outros estão fazendo, você vai à igreja porque todos vão, você faz porque todos estão fazendo. Seria entre o popular Maria vai com as outras, né? Digamos assim. E a exemplo disso, nós temos na passagem no livro de Êxodos 16, nos capítulos de 2 a 16, quando nós vemos que mais de 2 milhões de pessoas saíram da escravidão do Egito, né, para serem libertos. E ali nós vemos, através daquela passagem bíblica, que no percurso muitos deles murmuraram, reclamaram e chegaram a desejar que muito melhor seria se eles estivessem no Egito, em volta das panelas de carne, como escravos, mesmo que Deus garantiu o maná caindo do céu todos os dias, onde todos, né, da sua família poderia estar ali pegando a quantidade suficiente para cada um deles, assim como as codornas, como eles reclamaram, né, que não havia carne. Jesus, então, Deus providenciou as codornas para eles, né, todos os dias, para eles serem alimentados. Mesmo assim, eles se queixaram com Moisés e com Arão. Porém, essa queixa deles com Moisés e Arão, quando eles murmuraram, na realidade, se a gente for observar, é uma insatisfação contra Deus, porque Moisés disse que Deus havia ordenado que iria os levá-lo para a terra prometida, né? Então, estes que estão nesse primeiro nível de fé, eles possuem uma mentalidade de sobrevivente. E a sua fé não irá sustentar o processo de atravessarem o deserto, por não possuírem opinião própria, nem tampouco poder de decisão. E nós podemos ver claramente que dos milhares que saíram, né, do deserto, do Egito, para atravessarem o deserto, somente 2 conseguiram chegar e adentrar a terra prometida. E o que seria ali um percurso de 40 dias, né, no início, eles demoraram mais de 40 anos. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E os que conseguiram adentrar na terra prometida foram somente Josué e Caleb. Aqui eu quero dar um breve testemunho de uma situação que eu vivi há muitos anos atrás, quando fui acometida de uma doença muito grave e eu tive que sair da minha terra, sair daqui da minha terra natal, da minha cidade, para ir para a capital procurar recursos e procurar tratamentos. E ali, quando eu cheguei, foi uma situação assim um tanto quanto delicada, porque eu já não tinha forças mais para caminhar sobre as minhas próprias pernas. E era um processo que não se tinha uma vaga de imediato, né? Tipo uma triagem imediata que você vai de transferência de um hospital para o outro. E ali eu permaneci mais ou menos umas 3 a 4 semanas juntamente com minha mãe. E naqueles percursos, quando a minha vaga estava para sair numa sexta-feira, ocasionou que uma colega
né, que era acometida da mesma situação que eu, chegou em estado mais grave do que eu, porque ela chegou em cadeira de roda. Ela, de fato, não tinha forças mais. Eu ainda, apesar de toda a dificuldade, com a minha mãe me amparando, eu ainda conseguia um pouquinho parar de pé. E naquela semana, o que me chamou a atenção foi o seguinte: a gente foi a uma igreja com uma amiga, na casa dessa amiga que a gente ficava, e dentro da igreja eu fiz um clamor ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero um sinal que a minha vaga vai sair, porque eu tenho certeza que se o Senhor tem um propósito para o meu viver, eu não sei qual, mas se o Senhor tem um propósito, o Senhor vai me mandar um sinal de que a minha vaga vai sair e que eu vou me recuperar. E ali naquela emoção, o culto terminou, não aconteceu nada e nós saímos caminhando para retorno, né, na casa da amiga que a gente estava, e paramos no supermercado. E nesse supermercado, quando a gente estava na fila, chegaram duas moças e começaram a conversar comigo. E essas moças eram obreiras da igreja, a qual eu acabava de fazer o meu pedido, né? E naquele momento eu só dei um grito com a minha mãe. Minha mãe não entendeu nada. Eu só falei: mãe, sexta-feira eu entro. E por de fato, para a honra e glória do Senhor, na sexta-feira eu recebi a minha vaga. E passei pelo meu tratamento. A fé é evolutiva, pois é esperar sem duvidar. Nesse nível, nesse primeiro nível, você até sai do lugar, mas não chega a lugar nenhum, porque você só acredita porque todos estão acreditando, e não suporta o processo porque está pela fé dos outros e não pela sua própria fé. Você anda para frente olhando pelo retrovisor. Um segundo nível de fé é quando você só acredita vendo. É como Tomé: eu preciso ver para crer. Em João 20, nós vemos os relatos das aparições de Jesus, quando, após a ressurreição de Jesus, ele permaneceu por 40 dias, aparecendo como que neutramente, né, entre os seus discípulos, quando eles descobriram que o túmulo estava vazio, né? E a primeira aparição de Jesus foi para Maria, mesmo Maria não sabendo que era ele. E Jesus lhe disse: não me detenhas, ainda não subi para meu Pai, porém vá aos meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Um segundo momento foi quando Jesus apareceu entre os discípulos e Tomé teve que tocar nas chagas para realmente ter a certeza de que se tratava de Jesus. E Jesus lhe disse: foi preciso ver para crer? Não basta ser um milagre? Você quer ser convencido? Porque você me viu, acreditou? Felizes, porém, são os que nunca me viram, mas acreditam. Você até sai do lugar nesse nível, mas seus resultados ainda são bem resumidos. E um segundo momento da minha trajetória de saúde é quando eu, num consultório médico, né, relatando a situação que estava me ocorrendo, e após algumas tentativas de medicações todas, o médico virou para mim e falou assim: minha querida, eu vou te passar uma medicação. Essa medicação é cara. E de fato era cara, gente. Era bem cara. E eu tenho certeza que essa daqui vai resolver tudo que você está precisando. E passaram-se 30 dias eu fazendo o processo direitinho. E quando eu retornei, ele: e aí, como que estamos? Eu falei: bom, doutor, a sua medicação é cara. Teve melhora? Teve. Mas ainda não sinto 100% satisfatória na necessidade que eu tenho, não. Aí ele, rindo, ele virou para mim e disse assim: minha querida, pela cronicidade do seu caso, você casou comigo e não está sabendo?
Você ainda tem? Acredita que você vai se ver livre disso? Aquilo foi como uma flecha no meu coração e eu só virei para ele e falei assim: doutor, eu sinto muito, mas a minha esperança não morreu. Eu tenho fé. Eu sei o Deus que eu sirvo. O terceiro nível e o terceiro estágio de fé é você crer sem duvidar. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos 4, 18, 20, onde nós vemos o relato de Abraão. Abraão, como todos sabem, ele teve a promessa de ser pai de multidões. Porém, Abraão já estava em estado avançado de idade e Sara, sua esposa, tinha o seu vigor de ventre comprometido. Num estudo mais aprofundado dos relatos, na palavra do que aconteceu, nós vemos que Sara, naquele desejo, tremendo de realizar, essa promessa de dar a Abraão um filho para prosperar a promessa, de que ele seria pai de multidões, o que ela fez? Ela tomou a sua serva, Agar, e deu a seu esposo para que coabitasse com ela. E assim ela tomaria esse filho como dela. E nós percebemos que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, porque de Abraão com Agar nasceu Ismael. E mesmo que Deus não concordasse com a condição em que o seu filho veio ao mundo, ele o incluiu na promessa de Abraão. Ismael teve 12 filhos que geraram as 12 tribos que são a descendência dos muçulmanos. E de Abraão com Sara nasceram mais tarde Isaque, que teve 2 filhos que foram Esaú e Jacó. E da linhagem de Jacó gerou-se 2 tribos, que são as tribos de Israel. Você tem fé? Você sabia que a fé possui 3 níveis? Ela possui 3 estágios. Pois é, no primeiro estágio de fé é o popular. Maria vai com as outras. Nesse nível de fé é como aquele povo lá do Egito que saíram rumo à terra prometida e não chegaram. Você vai porque os outros estão indo. Você vive pela fé dos outros e não pela sua própria fé e pela sua própria convicção. Nesse nível de fé você não tem poder de opinião própria, nem tampouco de decisão. Pois é. O segundo nível de fé é preciso ver para crer. É como Tomé. Você só acredita se você ver aqui, as chagas daquele que faz os milagres. E no terceiro nível de fé, esse não tem como, esse você se torna inabalável, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, você está em toda fé, contra toda esperança, em esperança creu. De glória em glória, de fé em fé. Evolua o seu nível de fé. Contemple a sua glória. Jesus,